Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse o presidente, e o povo e o poder. Falando em o povo e o poder, vamos falar sobre uma certa teoria da conspiração que anda a boca pequena, sobretudo divulgada e propalada pelos bolsonaristas, digamos assim, pelos simpatizantes do atual governo, que a cada dia que passa é um grupo menor, está se reduzindo cada vez mais, felizmente, mas ainda existem alguns simpatizantes fanáticos. Ontem eu recebi um vídeo de um amigo que também é dessa linha, por afinidade ideológica, duplamente, digamos assim, aonde tem um cidadão lá que durante 5 minutos e meio chega ao extremo de tratar o atual presidente como estadista. É até engraçado, né? Tratar um sujeito que não tem nenhuma sintonia com a nação, não toma nenhuma atitude de interesse da maioria, de interesse público, não se empenha para fazer a economia crescer, pelo contrário, vive criando caso, e cada vez que ele abre a boca, o dólar sobe e as ações descem, vive criando insegurança política, insegurança jurídica no país. Quer dizer, é o oposto de um presidente. Se um estadista fosse Cristo, ele seria o anticristo. Como ele não é o caso, então ele é o anti-estadista. É o inverso do estadista sob todos os aspectos. É o inverso do estadista, porque, primeiro, o cara é despreparado, desqualificado, não tem experiência nenhuma administrativa. Eu estou cansado de dizer isso nesse canal. Tem gente que me critica, fica bravo até, né? E veja bem, normalmente diz a lenda que quem fica bravo é porque não tem razão, né? Então, tá aí a grande prova. Isso aí a psicologia explica, Freud explica. Então, voltando ao assunto, esse cidadão está assustado, né? Porque a China está dominando o mundo. Olha só que coisa. Eu ainda acho mais fácil aquele personagem do desenho dos anos 90, aí, do início dos anos 2000, um molequinho lá, esqueci o nome dele, que queria dominar o mundo. É mais fácil ele dominar o mundo do que a China. Lógico que a China é uma grande potência, mas, como eu já publiquei num outro vídeo aqui, a renda per capita do chinês é menor do que a do brasileiro. Acredite se quiser. A China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e a renda per capita deles é menor, porque proporcionalmente o PIB da China é menor do que o nosso, embora seja bem maior que o nosso, em termos absolutos. É a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos apenas, só que está longe de dominar o mundo. Aí esse cidadão está dizendo que o Bolsonaro, o estadista, meu Deus do céu, o estadista Bolsonaro tem que ficar no poder porque só ele é capaz de enfrentar esse avanço do poderio chinês contra a economia brasileira, que a China vai fazer do Brasil o celeiro. Bom, o Brasil já é o celeiro da China e do mundo, né? O Brasil é conhecido como o celeiro do mundo, porque nós produzimos muitos alimentos, muitos grãos. Nós somos o maior produtor de carne bovina, de carne suína, de frangos do mundo.
às vezes oscila, a gente cai para segundo lugar temporariamente, um dos maiores produtores de soja do mundo, então nós, de certa forma, já somos o celeiro do mundo. E isso é bom, graças a Deus, nós temos uma produção de alimentos variados tão grande que é suficiente para abastecer o mercado interno e ainda exportar muito. Mas lógico que do ponto de vista macroeconômico, isso não é interessante para nós. O ideal seria que nós tivéssemos tecnologia avançada, avançadíssima, para que empresas tivessem segurança política e jurídica para se instalar aqui. Não digo empresas multinacionais, não, para que os empresários brasileiros tivessem coragem de se instalar e produzir, transformar toda essa matéria-prima, todas essas commodities em produto industrial acabado e nós exportarmos só o produto acabado para os demais países. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós tivemos uma sucessão de governos medíocres. Infelizmente, cada governo que entra vem um pior, tá aí a prova. O atual, muito provavelmente, vai entrar para a história do país, da história republicana, desde 1889, como o pior presidente que o país já teve. O cara não tem ideias próprias, quer dizer, ele até tem, mas olha as ideias dele. Agora ele mandou um projeto de lei, depois de ter mandado uma medida provisória que foi recusada por Deus e o mundo, para facilitar a divulgação de mentiras nas redes sociais, na internet. Agora ele mandou um projeto de lei para facilitar a divulgação de mentiras na internet. Olha o nível do cidadão. Aí ele fez uma medida provisória para zerar o imposto de importação de armas e munições, porque ele quer que cada um compre um 38 e um 32, uma espingarda, para se defender do domínio externo. Olha o tipo da mentalidade do cara. Muito medíocre isso. Desculpa você que é simpatizante do Bolsonaro, não quer assistir, não assiste, mas o cara é muito medíocre, é muito limitado. O que um estadista de verdade faria é totalmente o contrário. Primeiro que jamais ia passar essas ideias estapafúrdias, absurdas, ridículas, pela cabeça de um estadista. Estadista não se ocupa com besteira. Ele ia exatamente fazer o contrário, ia procurar incentivar da melhor forma possível o desenvolvimento científico e tecnológico no país para que nós tivéssemos condições de exportar, produzir, exportar e consumir no mercado interno também produtos cada vez melhores, mais elaborados, até melhores do que os produzidos lá fora. Isso eu estou dizendo de agulha, de máquina de costura, clipes, grampo, meia, sapato, remédio, até aviões e satélites e naves espaciais. É isso que o estadista faz. Mas o nosso estadista atual, ele é contra a ciência, ele desdenha da ciência, ele critica a ciência. Ora, quem critica a ciência critica o desenvolvimento tecnológico. Quem critica o desenvolvimento tecnológico incentiva o desemprego, incentiva a baixa arrecadação, incentiva tudo que é ruim para um país. Fica desacreditado, a gente fica ridicularizado perante a opinião pública local e internacional, porque a gente está agindo como se fosse um bando de moleque inexperiente, que não sabe nem o alfabeto, não sabe contar até 10. Desculpa a comparação, mas é verdade. Então, as teorias da conspiração, aí o cara, para justificar o injustificável, para justificar os absurdos que ele propaga, ele fica criando inimigos fictícios, utópicos, que não existem, ao invés de fazer a lição de casa. Ele não precisava ser um estadista, mas que fosse, também não precisava também ser tão medíocre. Bastava ser mediano. O Brasil já cresceria 3, 4% ao ano.
se ele fosse pelo menos mediano. Esquecer esse governinho que aí está, fosse pelo menos mediano, mas nem isso ele consegue ser. Eu já disse em outros vídeos, vou repetir, para esse governo ser ruim, tem que melhorar muito. Então ele se baseia nesse negócio que a China quer dominar o mundo. Ora, a gente compra até meia fabricada na China. Será que o Brasil não é mais capaz de fabricar meias, de fabricar cueca, fabricar lingerie, fabricar brinquedinho de 3 peças, bolinha de plástico? A gente está importando tudo quanto é porcaria da China. E aí o cara vem com essas pataquadas aí, esses absurdos, dizer que se a gente não tomar cuidado, ó, você aí que está me vendo, ó, fica atento que a China está dominando o mundo. Lógico, se o nosso governo desestimula a indústria, desestimula a tecnologia, a produção de bens e serviços de qualidade aqui, é lógico que a gente vai comprar a porcariada da China e da Índia, de Bangladesh, do México, do Paraguai, de tudo quanto é lugar, porque a gente não tem um governo que presta. É simples assim. Então, essa é a grande teoria da conspiração. A China está dominando o mundo por conta da incompetência dos governos locais. É simples assim. E é justamente esse governinho que aí está, que não é estadista, é o anti-estadista, que tem que sair para dar espaço para um governo, no mínimo, mediano, que faça a lição de casa. Tá certo? Espero que tenham entendido. Um abraço, muito obrigado. Tchau.